Querido aluno, estou muito feliz em poder compartilhar com você mais uma vez essa nossa experiência. Eu sou Renata Helena, pedagoga, professora dos primeiros anos do ensino fundamental. E a nossa aula de hoje foi preparada mais uma vez para o 5º ano no componente curricular Língua Portuguesa. E o tema da nossa videoaula hoje é as linguagens do cartoon. Você vai conhecer sobre esse gênero, que é bem específico, tem uma linguagem bem específica, ou vai recordar sobre ele se você já conhece. Então vamos lá? Lembre das suas dicas de melhor aproveitamento da aula. Venham comigo, tenha bastante atenção, faça seus registros, consulte os sites sugeridos e realize as tarefas solicitadas ao final de cada videoaula. Vamos contextualizar, trazer para a nossa realidade e a nossa experiência. Você sabe o que é um cartoon? Onde podemos encontrá-lo e sabe identificá-lo? Vemos muito cartoons por aí, tantos portadores, tantos veículos onde ele circula. Quais são as características de um cartoon? O cartoon ele tem uma finalidade, uma estrutura e alguns recursos, que são as linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A maioria dos cartoons trazem apenas a linguagem não verbal. E eu tenho certeza que você já conhece alguns deles. Então vamos ver uma conceituação de o que é o cartoon. Cartoon é um gênero jornalístico. Ele é considerado opinativo e analítico, desenvolvido por meio de grafismo e do humor. O grafismo são os traços, o desenho. O humor é o estado de espírito. Nem sempre o humor se refere ao riso ou estar num estado de espírito alegre. Às vezes o cartoon nos surpreende com indignação, com tristeza, ao contestarmos um fato que nos deixa às vezes até triste, não é? Por que ele é opinativo? Porque ao ler um cartoon, você pode opinar, analisar, fazer uma compreensão, sugerir uma ideia, né? Ele abrange todos os veículos de circulação, jornais, livros, revistas, periódicos e os meios midiáticos. Porque todos os veículos, sim, além de encontrá-los nos periódicos como revista, nós podemos encontrá-los em folhetos. Na mídia, recebemos sempre via WhatsApp, Instagram, não é? Ele é uma comunicação fácil e uma leitura de uma imagem rápida. Na atualidade, alguns programas jornalísticos usam como recurso o desenvolvimento de cartoons em tempo real, para melhor conectar os interlocutores, para que haja mais compreensão daquilo que cada um está refletindo e não pode ser dito ao mesmo tempo naquela hora. Interlocutores, você já lembra de uma aula anterior o que são interlocutores? Quem está recebendo e emitindo a mensagem, não é mesmo? Tente lembrar dos seus registros de aula anterior. Qual a finalidade do cartoon? Ele é um gênero textual de entretenimento que tem o propósito de satirizar, criticar e expor algumas situações ou temas atemporais. Entretenimento, né, de lazer, distração, mas também com uma reflexão, uma sátira, e ele é atemporal. Ao contrário da charge, a charge muitas vezes ela trata temas da atualidade. E o cartoon, ele pode se referir a um assunto que ocorreu há 2 anos, há 1 ano, ou um assunto de questão social que vem ocorrendo já há algum tempo e que ainda não temos uma solução, ou que nos entristece, que nos leva a propor alguma reflexão e alguma atitude muitas vezes, né?
ou mudança dessas atitudes. É considerado como uma forma de levar ao público leitor o debate de maneira diferenciada e rápida. Sim, porque o debate? Se olharmos uma imagem, o cartoon é aquele desenho que tem uma imagem, e se olharmos essa imagem, né, junto de outras pessoas, nós podemos ter uma reflexão rápida sem ter que ler todo um texto dizendo daquele tema. Qual a estrutura de um cartoon? Apresentado em apenas um quadro, ele pode ter mais de um desenho, mas sempre em um único quadro. Os fatos que compõem o cartoon podem ser estruturados com imagens e textos, daí a linguagem não verbal e verbal, e não retrata apenas uma pessoa, mas um conjunto de informação. Muitas vezes é um tema e ele não quer fazer essa crítica, essa reflexão em cima de nenhuma personagem importante, o caso da Charge, mas ele traz uma reflexão sobre um tema, um assunto específico. Saiba mais. Olha só, por meio do grafismo, desses traços de humor, o cartoon tem uma marca de crítica, de ironia, de sátira, de julgamento e de opinião. Nós vamos ver mais aprofundadamente cada uma destas marcas. E ele tem também os dois tipos de linguagem que já falamos como recursos para sua divulgação. A crítica é a capacidade de julgar. Né? Quando você julga, você toma uma decisão, você decide sobre algo. A ironia é o uso de palavra, frase ou imagem de sentido inverso ou oposto ao que devia parecer. Muitas vezes confundimos a ironia com o que é engraçado. Nem sempre o que é irônico é engraçado. A ironia pode estar na contradição daquilo que eu digo e não faço, daquilo que acontece e que não é o correto. Então, vamos poder analisar bem no cartoon. Sátira são composições livres e irônicas contra instituições, contra costumes, contra ideias. E o julgamento, como já disse, é tomar a decisão. Opinar é expor o que pensa, dar o seu parecer. Vamos agora analisar o cartoon que você tem aí no seu material, no PET que você recebeu. Para analisar um cartoon, eu vou dizer melhor, para ler um cartoon, eu vou analisar primeiro a imagem. E como na sua tarefa você terá que fazer uma descrição, eu vou propor aqui então a descrição desse material. Nós temos um texto, porque é um texto, tudo que comunica, né, uma mensagem. Nós temos um texto de linguagem não verbal, que é todo o desenho. E temos a linguagem verbal, que é a frase, as palavras que estão citadas ali, né? Então, eu vou começar descrevendo. Eu tenho um quadro com um céu azul muito intenso, um sol mostrando um calor intenso. Eu tenho algumas árvores cortadas, uma pessoa, um homem, né, deitado com sinais, grafismos de cansaço, de suor, de movimento, um machado que indica que esse homem usou e ele cortou algumas árvores. No seu material, esse cartoon já está sugerido com o tema consumismo. Professora, isso não é questão ambiental? Pode ser tratado, mas no seu material ele quer analisar como uma questão do consumo. Quantas vezes eu destruo inúmeros recursos naturais para produzir produtos, para que a indústria venda, para que o comércio se alimente, não é? E isso tudo tem que ser refletido. Então vejamos o que ele escreveu lá. Que calor, não consigo encontrar uma sombra.
Olha só, a ironia está em você destrói tudo que vai te fazer bem. Você destrói e procura por um recurso daquilo depois. Então, olha o que é contraditório neste cartoon, né? Então, é preciso estar atento a essas imagens. E agora, nós vamos ler um texto sobre esse assunto que está aqui, que é o consumismo. Então, vamos propor, quando a gente lê, a gente tem condições melhor de refletir sobre aquele tema. Então, vamos propor essa reflexão. Pensando o consumismo. Segundo os dicionários, o termo consumismo é a prática de consumir exageradamente, comprar em demasia. Portanto, estejamos atentos a este fator social tão relevante. Na atualidade, ele está presente na vida dos povos em todas as idades. Comprar novos produtos muitas vezes tem sido forma de lazer e ter coisas em excesso sem necessidade está aparentemente associado à sensação de conforto. Essa atitude caracteriza o crescente consumismo na sociedade atual. As pessoas se deixam influenciar pelas propagandas, especialmente as crianças que são alvos desse mercado de consumo. Essa é uma questão a ser comentada e refletida em família. Os pais precisam acreditar no poder do diálogo, da boa e amorosa orientação e, acima de tudo, na força do exemplo. Eles necessitam falar sobre o real valor do dinheiro, as formas de consegui-lo, planejamento de gastos, sobre as reais necessidades e até mesmo sobre os imprevistos. Precisamos pensar em quantos produtos e objetos compramos e, em curto prazo, os descartamos, gerando um negativo impacto ambiental. Esses sim devem ser exercícios constantes, como também cuidar e fazer bom uso de cada produto. Mas resistir ao consumismo é uma atitude poderosa para alcançar o equilíbrio pessoal, social e ambiental. Atente-se a isso. E aí, vamos resistir ao consumismo? Eu vou voltar e fazer uma leitura pausada e protocolada para comentarmos e ter maior compreensão global do texto. Então, segundo os dicionários, consumir é gastar em demasia e é uma coisa que está presente na vida de todos. Nós precisamos ter essa consciência, essa atitude diferenciada sobre a questão de ter novos produtos. Por que nos lembra conforto? Criança, estar atento junto com os pais e mães, porque são focos dessa propaganda, né, desse mercado de consumo. Então, é preciso refletir sobre a real necessidade do dinheiro e o negativo impacto ambiental. Este, sim, deve ser uns exercícios constantes. Querido aluno, quando você tem um tema sugerido, um cartoon no jornal, normalmente ele já vem com uma crônica sobre algum assunto que foi citado. No seu livro didático, também. No seu PET, também, ele já tem um assunto. E na sua proposta de tarefa, quando tiver a sugestão de algum assunto, você também pode buscar um texto para conhecer sobre esse assunto e ter maior compreensão do seu cartoon. Continuamos. Eu trouxe aqui 2 desenhos que eu mesma produzi. Não são cartoons, não tem marca de ironia, não tem um quadro único. Mas a linguagem do cartoon precisa ter um olhar sensível, apurado e crítico de análise de imagem. Então, eu trouxe esses desenhos como ferramenta para analisarmos outra imagem, porque a concessão dos direitos autorais para uso de outro material ainda não nos chegou. Então, para ilustrar um pouquinho a nossa aula, eu trouxe esses desenhinhos. Olha só, nós temos um lixo sobre o planeta Terra, um cérebro lá dentro desse lixo
E nós temos alguns recursos, peles de animais, árvores, plantas, minerais, todos aqui seguindo, caindo para esse lixo, que vai produzir produtos em tão pouco tempo também pouco usável. E às vezes nós, seres humanos, ficamos assim, vemos, o coração bate por um produto que a gente nem pensa tanto se precisa ou não. E depois às vezes bate, né, uma dorzinha no coração, um remorso sobre como refletir. Então o Cartoon, ele vai te propor assim, analisar essas imagens, ver o que ela quer dizer para você ter a compreensão global desse texto de imagem. E agora é a sua vez de praticar. Você já sabe que você deve consultar livros, né? No caso, você deve ter aí o seu livro didático. Se não tem, você pode buscar na internet, em jornais, conhecer outros cartoons, quais os veículos que eles circulam, fazer todos esses registros, todos os periódicos, os meios midiáticos que você quiser consultar. E eu vou sugerir alguns temas para que você busque textos e cartoons referentes a eles. Questões ambientais, consumo alimentar, política e finanças, racismo. Todos são temas sociais que vêm ao longo de alguns anos, algum tempo, levando o homem a refletir. E o Cartoon, ele propõe isso de uma forma rápida, né? Escolha um destes temas, observe as linguagens existentes, a mensagem que essas imagens transmitem, faça sua interpretação e a sua reflexão crítica. Discuta com alguém, emita julgamento percebendo a crítica, faça os seus registros descrevendo o Cartoon e a imagem do que você viu. Leve para a sua professora no retorno às aulas. Então, hoje, retomando, nós conhecemos a estrutura do Cartoon, né? Como ele é formado, onde ele circula, qual a finalidade dele, que é levar a reflexão e a crítica, as linguagens que ele usa para se veicular, e isso vai te ajudar a reconhecer um Cartoon na hora de propor a sua tarefa e a análise da. No mais, foi muito bom estar com você mais uma vez, compartilhar esses conhecimentos e aguardo você para a próxima aula com muito entusiasmo. Até mais!